Sejam todos bem-vindos à TV EducaIDS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e temos como tema da nossa aula de hoje Relação Fundamental da Divisão. O objetivo do Código e Habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora. Vamos dar início com a pergunta sobre o que é a divisão. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para representar uma quantidade em partes iguais. Então, vamos representar a mesma quantidade, só que em grupos menores. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Antes de conferirmos a forma tradicional, os métodos euclidianos, vamos conferir a forma empírica. Suponha que você tenha 10 balinhas e seu desejo é dividir igualmente para 5 pessoas. Então, imaginem que vocês possuem 5 pessoas, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa D, C, a pessoa D e a pessoa E. Eu quero dividir 10 balinhas igualmente para todas elas. Para efetuarmos essa divisão, uma das formas é entregando uma a uma para cada uma delas, até que finalizem todas as balinhas. Então, eu entrego uma balinha para a pessoa A, depois para a pessoa B, depois para a pessoa C, depois para a pessoa D e depois para a pessoa E. Percebam que já foram entregues 5 balinhas e a minha intenção é entregar 10. Faço a entrega mais uma vez até que acabe todas as balinhas. Retorno para a primeira pessoa, entrego mais uma balinha para a pessoa A, outra para a pessoa B, mais uma para a pessoa C, outra para a pessoa D e mais uma para a pessoa E. Percebam que foram entregues as 10 balinhas. Uma das formas de efetuarmos essa divisão, para conferirmos quantas balinhas ficará com cada um, é entregar uma a uma. A outra é conferir quantas vezes eu consigo repetir o número 5 dentro do grupo de 10. Percebam que eu fiz um grupo de 5 e 2 grupos de 5. Então, quer dizer que eu consigo entregar 2 balinhas para cada um deles. A divisão é sempre feita desta maneira. É dividir o maior grupo em grupos menores para que eu possa conferir quantos grupos menores tem naquele maior. Aplicações de divisão. Utilizando o mesmo procedimento que o anterior, temos 12 dividido por 4. Eu quero saber quantas vezes o 4 pode aparecer dentro do número 12. Vamos conferir utilizando as bolinhas. Temos 1, 2, 3, 4. Faço mais uma vez. Agora temos 5, 6, 7, 8. Outra vez. 9, 10, 11, 12. Agora vamos conferir quantos grupos de 4 eu consegui fazer com o número 12. Temos agora 1, 2 e 3 grupos. Isso quer dizer que 12 dividido por 4 é exatamente 3, que é a quantidade de grupos com 4 que eu consigo fazer em relação ao 12. Vamos conferir agora com o número 9. Quantos grupos de 3 eu consigo formar com o número 9? 1, 2, 3, já fizemos um grupo de 3, retornamos de novo. 4, 5, 6, já foi outro grupo com 3, 7, 8 e 9. Efetuamos agora a contagem de quantos grupos eu consigo formar. 1, 2 e 3. Isso quer dizer que dentre 9, ao efetuarmos a divisão por 3, eu consigo formar 3 grupos com 3. 9 dividido por 3 também será igual a 3. Teremos então 12 dividido por 4. Quero conferir quantas vezes o número 3 cabe no número 12. Temos 1, 2, 3, grupo de 3, 4, 5,
6, outro grupo de 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ao efetuarmos todos os grupos de 3, efetuamos a contagem. Temos 1, 2, 3 e 4. Então, com 12, ao dividirmos em grupos de 3, eu consigo formar 4 grupos. Ou seja, 12 dividido por 3 é igual a 4. Temos agora 10 dividido por 2. Quantas duplas eu consigo formar com 10? Temos 1, 2, primeira dupla, 3 e 4, segunda dupla, 5, 6, terceira dupla, 7 e 8, quarta dupla, 9 e 10. Então, vocês podem perceber que eu consigo fazer 5 duplas. Se eu consigo formar 5 duplas dentro do 10, quer dizer que 10 dividido por 2 é igual a 5. Temos agora 15 dividido por 5. Quantos grupos de 5 eu consigo formar com 15? Temos 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro grupo com 5. 6, 7, 8, 9 e 10. Segundo grupo com 5. 11, 12, 13, 14 e 15. Conseguimos formar exatamente 3 grupos com 5 pessoas. Então, 15 dividido por 5 é exatamente 3. É a quantidade de grupos que eu consegui formar. Para finalizarmos esta aplicação, temos 16 dividido por 8. Quantos grupos de 8 consigo formar dentro do 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Já foi formado o primeiro grupo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Percebam que conseguimos formar 2 grupos com 8 pessoas. Isso quer dizer que 16 dividido por 8 é igual a 2. Vamos conferir agora o método de chaves, a forma que normalmente é utilizada para efetuar a divisão. No caso anterior, utilizamos ela com facilidade quando os números são pequenos. Agora, quando os números aumentam para 100, 200, 300, não dá para efetuar tantas bolinhas e efetuar depois a nossa contagem. Para facilitar, vamos utilizar agora o que nós vamos aprender, que é o nosso método de chaves. Cada parte da divisão possui um nome. O número 6 é chamado de dividendo. O número 3 é chamado de divisor. O número 2 é chamado de quociente e 0 é chamado de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira. No exemplo, nós temos 6, que seria dividido por 2, quociente seria o 3 e o nosso resto é o 0. Nessa primeira contagem, temos como objetivo saber o nome conforme a sua posição. O 6 seria o nosso dividendo, o 2 seria o nosso divisor, o 3 seria o nosso quociente e o 0 seria o nosso resto, que seria o nosso mesmo exemplo, 6 dividido por 2. A nossa intenção nesse primeiro contato não é aprender ainda a forma de resolução, é só saber o nome conforme a sua posição. O primeiro, dividendo, quem estiver dentro das chaves, divisor, quem estiver embaixo das chaves, quociente, e o resultado que fica embaixo será o nosso resto. Vamos conferir agora algumas aplicações. Para utilizar o algoritmo, que é a forma tradicional de resolução das divisões, vamos conferir nos mesmos exemplos anteriores, só que agora com o método de chaves. Temos 12 dividido por 4. Para aplicarmos o método de chaves, uma das formas é utilizarmos também a multiplicação para auxiliar. Eu tenho que conferir quanto que eu tenho que multiplicar por 4 para chegar até o número 12. Temos então 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8 e 4 vezes 3 é igual a 12. Percebam que quando eu multiplico 4 por 3,
temos resultado 12, que é exatamente o que nós estamos tentando dividir. 12 dividido por 4 tem como nosso quociente, e quociente é o resultado da divisão, o número 3, que é quando 4 vezes 3 é igual a 12. Efetuamos agora mais uma vez a multiplicação. 4 vezes 3 é 12, e o resultado dessa multiplicação do divisor com o quociente, efetuamos uma subtração do nosso dividendo, que no caso é o número 12. 12 menos 12 é igual a 0. Sempre que chegarmos em 0, finalizamos a nossa divisão. Isso quer dizer que 12 dividido por 4 é exatamente 3. Sempre utilizem a multiplicação como forma de auxiliar, pois ela sempre vai orientar quantas vezes é necessário repetir um número para chegar até o nosso dividendo, que no exemplo era o número 12. Temos agora 9 dividido por 3. Tenho que conferir na multiplicação qual é o número que multiplicado por 3 dá igual a 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Percebam que o resultado na multiplicação já chegou ao nosso dividendo. Então, o nosso quociente também será 3. 3 vezes 3 é 9. O resultado dessa multiplicação passa para o nosso dividendo subtraindo. Teremos 9 menos 9, que é igual a 0. Então, dividendo é o 9, divisor é o 3, quociente também é 3 e o resto é o nosso 0. Sempre necessário conferir os nomes e as nomenclaturas conforme a nossa posição. Temos 15 dividido por 5. 15 dividido por 5. 15 é o nosso dividendo e 5 é o nosso divisor. Utilizo a multiplicação para conferir qual número que, quando eu multiplicar por 5, terá resultado 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E 5 vezes 3 é igual a 15. Isso quer dizer que 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 agora será o nosso quociente, que é o resultado da divisão. 3 vezes 5 é igual a 15. Passa para o dividendo subtraindo, e 15 menos 15 é igual a 0. Então, temos que 15 dividido por 5 é igual a 3. Para finalizarmos essa aplicação, temos 16 dividido por 8. Tenho que encontrar na multiplicação qual é o número que multiplicado por 8 é igual a 16. 16 é o dividendo e 8 é o divisor. 8 vezes 1 é 8. E 8 vezes 2 é exatamente 16. O 2 passa a ser o nosso quociente, que é o resultado da divisão. Como 8 vezes 2 é 16, esse resultado da multiplicação passa para o dividendo subtraindo. 16 menos 16 é igual a 0. Resultado da divisão é o nosso número 2. Para recapitular o nome mais uma vez conforme a posição, 16 é o dividendo, 8 é o nosso divisor, 2 é o nosso quociente e 0 é o nosso resto. Nos exemplos anteriores, o nosso resto sempre era igual a 0, e isso são divisões exatas. Vamos conferir agora quando o nosso resto não é igual a 0. E a primeira aplicação é 12 dividido por 5. Mais uma vez, 12 é o nosso dividendo e 5 é o nosso divisor. Tenho que encontrar qual é o número que, multiplicado, a partir de agora, mais se aproxima do 12 sem ultrapassar. Temos 5 vezes 1, que é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. E 5 vezes 3 é igual a 15. Percebam que o 15 ultrapassou o 12. Sempre que ultrapassar, utilizamos o anterior, que é quem mais se aproxima sem ultrapassar, que seria o nosso 10, que seria 5 vezes 2 igual a 10. Esse 2 passa a ser o nosso quociente. 5 vezes 2 é 10,
o resultado dessa multiplicação passa para o dividendo subtraindo, e 12 menos 10 é igual a 2. Percebam que eu não posso efetuar uma divisão de 2 por 5, porque o 2 é menor que 5. Só podemos efetuar a divisão desses inteiros quando for igual ou maior. Sempre que for menor, não podemos efetuar essa divisão. Então, temos finalizado a nossa divisão. 12 é o nosso dividendo, 5 é o nosso divisor, 2 é o nosso quociente e o outro 2 seria o nosso resto, que é justamente o número que não conseguimos dividir. Temos agora 9 dividido por 4. Utilizamos a multiplicação mais uma vez para nos aproximarmos do 9 sem ultrapassar. 4 vezes 1 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8 e 4 vezes 3 é igual a 12. O 12 ultrapassou o número 9, então eu utilizo o anterior, que é quem mais se aproximou do 9, sem ultrapassar. 4 vezes 2 tem como resultado 8. Esse 2, que é o número que multiplicamos o 4, passa para o nosso quociente. 4 vezes 2 é 8. O resultado passa para o dividendo, subtraindo. 9 menos 8 é igual a 1. O 1 é menor que o número 4. Não posso dividir quando for menor. Só podemos dividir quando for maior ou igual. Então, finalizamos aqui a nossa divisão. 9 é o nosso dividendo, 4 é o nosso divisor, 2 é o nosso quociente e 1 é o nosso resto. 16 dividido por 5. 16 dividendo e 5 divisor. Utilizamos mais uma vez a multiplicação. Como já tínhamos efetuado aqui a multiplicação do número 5, vamos só prolongar. 5 vezes 4 é igual a 20. E percebam que 20 passou do 16. Então eu pego o número que mais se aproxima do 16 sem ultrapassar, que no caso seria o nosso número 15, que é 5 vezes 3. Esse 3 passa a ser o nosso quociente. 3 vezes 5 é 15, o resultado passa para o dividendo subtraindo. 16 menos 15 é igual a 1. Como 1 é menor que 5, não podemos efetuar essa divisão. Então, finalizamos aqui o nosso procedimento. 16 é o nosso divisor, 5 é o nosso dividendo, 3 é o nosso quociente e 1 é o nosso resto. Para finalizarmos, temos 20 dividido por 8. Utilizamos a multiplicação para nos aproximarmos ao máximo do 20 sem ultrapassar. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 vezes 2, 16. E 8 vezes 3 é igual a 24. Percebam que o 24 passou do 20. Então, utilizaremos o resultado que mais se aproximou do 20 sem ultrapassar, que seria o 16. O número que eu multiplico por 8 para dar 16 é o número 2. 2 vira o nosso quociente, passa para o quociente. Como a multiplicação entre o divisor e o quociente é 16, o resultado 16 passa para o dividendo, subtraindo. Teremos 20 menos 16. 20 menos 16 é igual a 4. Percebam agora que o nosso resto é menor do que o divisor. E justamente por isso eu não posso efetuar mais uma vez a divisão. Então, finalizamos aqui. 20 é o nosso dividendo, 8 é o nosso divisor, 2 é o nosso quociente e 4 é o nosso resto. Relação fundamental da divisão. Existe um método que facilita o processo de divisão, que é a nossa relação da divisão fundamental. O método afirma que o dividendo é igual ao divisor multiplicado com o quociente adicionado ao resto. Em outras palavras, teremos o seguinte, que o nosso dividendo, o valorzinho que fica nessa posição, é igual à multiplicação entre o divisor e o quociente somados com o resto. Se eu efetuo essa multiplicação e somo com o resto, eu tenho exatamente